Graças a Deus, para honra e glória nossos Jesus Cristo, estamos aqui mais um dia. E hoje nós estamos finalizando o capítulo 11 do livro de João. E estamos agora na última perícope aqui, que é a conspiração para matar Jesus. E isso é bem interessante porque assim, a gente está seguindo o desenrolar dessa história, que está literalmente mostrando que Jesus ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu até tirar a capa aqui do celular para não começar a esquentar. Enfim, que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que ele está mostrando que tudo aquilo que tinha sido predito a respeito dele está acontecendo. Mas infelizmente alguns não querem aceitar que ele é o Rei dos Reis, o Messias, e aí tenta de todas as formas tramar contra ele. Mas é aquilo, né? Foi Deus que o enviou, então o propósito vai ser cumprido de forma total. E é o seguinte, deixa eu só mudar algumas configurações aqui e vamos começar. Só o contexto disso aqui ainda. Jesus ele estava de um lado lá na sinagoga ensinando ao pessoal, e aí Jesus ele mostrou o reino dos céus, mostrou muita coisa, e aí queriam matar ele. E aí simplesmente Jesus ele mostra que a lógica que os fariseus estavam contra ele era uma lógica completamente boba. Por quê? Porque está escrito, como Jesus falou muito bem, está escrito, pois na lei de vocês, que vós sois deuses. Então, se está escrito que vós sois deuses, por que vocês querem me matar se eu digo que eu sou filho do próprio Deus? Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, sabe? Ou melhor, se vocês que são seres humanos, pecadores e tal, vocês são, enfim, vocês são deuses, conforme o que Deus disse, quem dirás então, quem faz milagres e maravilhas e prodígios? Então Jesus estava deixando claro que eles queriam, né, eles eram contrários a Jesus, não pela lógica humana, né, não pela lógica racional, mas sim pelo sentimento humano, porque eles eram contrários a Cristo. Vamos continuar. E aí Jesus ele vai para outro lugar e fica lá com o pessoal, quando de repente ele recebe a mensagem de que o seu amigo Lázaro ele tinha morrido. E assim, isso chocou muito Jesus, porque ele não queria, né, que seu amigo morresse, mas ele sabia que tinha um propósito além. Ele como ser humano sentiu a dor, ele como ser humano sofreu, ele como ser humano passou dificuldade, mas beleza. E aí 4 dias depois, né, Lázaro morreu, e 4 dias depois que Lázaro morreu, Jesus vai até lá, o local lá da morte, e chegando lá ele fala com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E aí elas falam, poxa, era para o Senhor estar aqui, porque se o Senhor estivesse aqui, coisas extraordinárias iam acontecer. Era para o Senhor estar aqui, porque se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Enfim, elas falam muito disso a respeito do milagre ali, né, sem entender o que ia acontecer. E aí simplesmente dá o dia, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Lázaro literalmente volta ressuscitado. Até então eles só tinham visto cegos vendo, surdos ouvindo, mas até então eles não tinham visto ainda mortos ressuscitados, mas eles acabaram de ver. E aí justamente nesse contexto é que essa notícia de que Lázaro ressuscitou chega até os fariseus. E aqui a gente começa essa perícope, a conspiração para matar Jesus. Inclusive vou até botar um comentário aqui, para quem chegar depois não perder. João 11, 45 ao 57, a conspiração para matar Jesus. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aí você vê. Seja bem-vinda, Gabriele! Aí você vê como as coisas são. Quando tem uma morte, quando tem um falecimento, pela própria cultura judaica, existe a necessidade de consolar aquele que ficou. É um período de... Não é necessariamente o Tikkun Olam, que é a volta, a renovação, mas é um período de... que eu esqueci a palavra agora exata, mas é um período de um ajudar o outro, basicamente, para todo mundo sair daquele estado, todo mundo sair daquele estado de luto. Então,
Pelo entendimento, né, de todo o texto, Lázaro era alguém conhecido. Lázaro, né, chegou vários judeus ali para poder estar com ele, para poder estar com Marta e Maria. E assim, tinha muita testemunha de que de fato Lázaro morreu, dando certeza absoluta que Lázaro foi embora. E aí que tá a parada do negócio. Se várias pessoas viram que Lázaro de fato tinha ido embora, e a partir do momento que Lázaro ele ressuscita, essas pessoas passaram a ser testemunhas de um milagre extraordinário que aconteceu. Então assim, literalmente, Jesus ele sai de um ponto que ele estava curando, fazendo coisas incríveis, e passa a um ponto de fazer coisas extraordinárias que ninguém jamais imaginou. E aí isso chega aos ouvidos dos fariseus. E aqui a gente, né, continua o versículo. Versículo 46. Mas alguns deles, dos fariseus, foram contar... mas alguns deles, dos que estavam na festa, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Aí você vê, muitos creram em Jesus, mas também muitos foram lá contar aos fariseus o que tinha acontecido. E aí você vê que coisa interessante, né? O evangelho, quando ele chega a nós, ele serve para duas coisas. Ou para a nossa salvação, para de fato a gente se arrepender dos nossos pecados, confessar nossos pecados ao Senhor e voltar a Deus, ou para a nossa condenação. E no caso, para esses que creram em Cristo, serviu para arrependimento, para voltar para Deus, para estar de novo com o Senhor. Agora, para aqueles que foram contar aos fariseus, serviu para condenação. Por quê? Porque justamente os fariseus não estavam ali para poder ver o Messias e reconhecer o Messias, não. Mas ele estava ali para poder condenar a Cristo, buscar um motivo para poder condenar a Cristo. Não condenar baseado na lei do Senhor, mas condenar baseado na vontade e no desejo deles. Vamos continuar. Versículo 47. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. E aí a gente tem aqui uma coisa interessante. Os sacerdotes, eles estavam muito ligados aos saduceus, que tinha a linhagem de Levi, basicamente era a linhagem dos sacerdotes. E dentro dessa linhagem acabava tendo algumas ramificações, basicamente. Os saduceus, eles não acreditam, por exemplo, na vida após a morte. Acham que morreu e o que vai acontecer depois a gente não sabe, basicamente. Porque assim, é aquela questão. As pessoas podem achar que existe só um judaísmo, mas na realidade existem ramificações de um judaísmo. Assim como existe, por exemplo, igreja protestante, Assembleia de Deus, adventista, metodista, presbiteriana, batista, enfim. Da mesma maneira, existe essa diferenciação entre os judeus, os fariseus, entre os saduceus. Também existe outro grupo, os zelotes, enfim, existe os samaritanos também. E os samaritanos é interessante porque eles são considerados judeus para quem não é judeu, mas para quem é judeu, eles não são considerados judeus, mas também não são considerados pessoas fora do judaísmo. É meio que um estado transitório. É uma lacuna. É entre alguém que não é judeu e alguém que é judeu. É um espaço aí. Mas enfim, de todas essas reuniões, digamos assim, de todos esses grupos que seguem o judaísmo, os fariseus, eles eram assim um grupo mais ferrenho que tem. Eles eram os mais ortodoxos, os mais firmes, os mais firmados ali, ou buscavam ser os mais firmados na lei do Senhor. E assim, inclusive o apóstolo Paulo, ele vem do meio desse grupo, aos pés de Gamaliel, que inclusive era o maior ali daquele período. E literalmente, para a gente ver como Deus ele tem um trabalhar, uma multiforme graça do Senhor. Ele chama Pedro, que mal sabia ler e escrever, e justamente fala que sobre Pedro, né, sobre o que a revelação que Pedro teve, ele colocaria a igreja, ou seja, a revelação de que Cristo é o Filho de Deus, ele firmaria a igreja.
Você vê coisa incrível, né? João, então, nem preciso dizer. João começa já assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Perdoa, gente. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora você vê. Um humilde pescador, que não sabia ler nem escrever, e que escreve uma das coisas mais lindas da humanidade. Por quê? Por causa do Espírito do Senhor. Não é por ele. Não foi ele que escreveu deliberadamente. Não veio da mente dele, da alma dele, do Espírito dele, mas veio do Espírito do Senhor. E o mesmo acontece com o apóstolo Paulo lá na frente. Enfim. E quando teve essa reunião dos sacerdotes e dos fariseus no Sinédrio, justamente eles estavam fazendo essa junção para começar a investigar, a entender, a chegar a uma conclusão de qual seria o posicionamento ideal a respeito de Cristo. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante. Parte B, aqui do versículo 47. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. E aí você vê coisa interessante. Não é mais pessoas que não conhecem a lei do Senhor, não é mais pessoas que são que não têm instrução, basicamente, não é mais pessoas iletradas, mas basicamente é a nata da sociedade, tanto no ponto de vista cultural, quanto no ponto de vista ideológico, quanto no ponto de vista financeiro, quanto no ponto de vista político, quanto no ponto de vista social. É essa galera que está chegando e falando, aí está Jesus realizando muitos sinais miraculosos. Então, assim, não são pessoas que são rudes a respeito da lei. Não são pessoas que são rudimentares a respeito do que a lei do Senhor diz, a respeito do que a lei do Senhor ensina, a respeito do que a lei do Senhor é. São pessoas que conhecem de forma profunda a lei do Senhor. São pessoas que conhecem de forma profunda tanto os profetas, quanto as profecias, quanto Moisés, quanto os reis, quanto os juízes. Enfim, são pessoas que conhecem de forma profunda tudo aquilo que tinha sido predito a respeito de Cristo. E essas pessoas, elas dão testemunho. Está aí este homem, Jesus, realizando muitos sinais miraculosos. Então, assim, não é só a população que enfatizou que Cristo é o Rei dos Reis e que fez sinais e maravilhas e fez prodígios e fez coisas inimagináveis, mas é literalmente a galera que mais entendia da lei do Senhor que estava falando exatamente isso, confirmando que Cristo é absurdamente incrível, muito além do nosso entendimento. Versículo 48. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como nossa nação. E aí você vê que o negócio era tão absurdo. Você vê que o zoom, você vê que a energia, você vê que a galera falando era tão forte, mas tão forte, que eles deixaram claro, se o deixarmos, se a gente não impedir, se a gente não se meter nisso, se a gente não fizer parte disso, todos crerão nele. Quando alguém que tem tanto entendimento chega nessa conclusão, é justamente provando que Cristo estava fazendo coisas extraordinárias. Cristo estava fazendo coisas inimagináveis. Cristo estava fazendo coisas totalmente fora da realidade humana. Cristo estava fazendo coisas totalmente fora de tudo que já foi um dia imaginado. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então, depois de todos crerem nele, os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E aí você vê uma coisa que é bem recorrente entre os judeus. Eles se apegam muito ao aspecto material das coisas. Eles se apegam muito ao que eles podem ver, ao que eles podem sentir, ao que eles podem tocar, ao que eles podem comprovar. A gente fala muito de Tomé, mas a gente esquece que não só Tomé,
ele tinha essa necessidade de pegar, de sentir, de tocar, de ver, mas todos os judeus aqui que até então chegaram a Jesus, eles sempre se pegam a coisas que podem ver, podem tocar, podem sentir, podem comprovar, mas eles esquecem de uma coisa: o justo viverá pela fé. Então assim, a gente vive por fé e não por obra. A gente vive por fé e não pelo que a gente consegue ver, tocar, sentir, ouvir, comprovar, mas a gente vive com fé, a fé em Deus. Inclusive o primeiro mandamento é: não terás outro Deus além de mim. Aí a gente para e pensa: poxa, por que Deus mandou a gente não ter outro Deus além dele? E a gente para e pensa, conversa com Deus e simplesmente a gente chega a uma conclusão, que é a seguinte: qualquer coisa que a gente crê além de Deus, já era. Aquilo virou nosso Deus. Então a gente tem que crer em Deus acima de tudo e todas as coisas em todo o tempo. Ou seja, não creia nas suas habilidades, não creia nos seus compromissos, não creia nos seus contratos, não creia no seu dinheiro, não creia no seu network, não creia absolutamente em nada, mas creia só em Deus. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te cura, é Ele quem te cobre, é Ele quem te protege, é Ele quem resolve sua vida. Não creia, cara, não creia em nada, só creia em Deus. É basicamente isso, essa é a base. E eles estavam com medo do Império Romano tirar Israel de ser o que era. Só que eles esqueceram que o Messias, quando ele vier, ele vai dominar tudo e acabou. Agora ele veio, nesse período ele veio como cordeiro, para poder trazer o reino dos céus à terra de forma tranquila, suave, mansa. Mas quando ele voltar, ele vai voltar como rei dos reis, senhor dos senhores, para justamente destruir a Babilônia, destruir o Império Romano, que no caso, o Império Romano, no caso, é uma mentalidade, é uma forma de agir, é o sistema desse mundo, é o sistema da Babilônia, é o sistema da besta. Muita gente acha que o sistema da besta vai vir artifícios do sistema da besta, mas o sistema da besta já existe desde lá de trás. Todo e qualquer tipo de pensamento, vontade, desejo, tudo aquilo que é contrário ao que o Senhor diz que é o sistema da besta. Então assim, claro que vai existir uma marca na mão, vai existir uma marca na testa, isso aí sim, vai existir. Mas não é só a marca na mão, não é só a marca na testa, mas é o entendimento humano, é a mentalidade humana. Sempre que a gente aceita aquilo que é contrário ao Senhor, aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor ensinou, e a gente diz que aquilo é certo, diz que aquilo é errado, não somos nós que vamos ser condenados, somos nós que vamos ser julgados ali, mas nós vamos ter que prestar conta a Deus. Esse é o sistema da besta. Quando Israel foi para a Babilônia, Israel tinha que aceitar as leis da Babilônia. A questão é: será que esse mundo ele caminha alinhado com Deus ou distante do Senhor? A pergunta é essa. Então, os judeus eles tinham esse medo. Se todo mundo crê em Cristo, necessariamente os romanos, né, que dominam aqui, eles vão tirar a gente daqui e vai destruir toda a nação. E aí, versículo 49, ele continua: então, um deles, seja bem-vindo, Chicão! Forte abraço pra você e pra família. Que as fábricas continuem crescendo. Tamo junto, irmão. Versículo 49. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Aí você vê, né? De toda uma nação, de todo um grupo, de mais de milhares de pessoas, que era ali o grupo de Israel, as tribos de Israel, apenas uma vez por ano, era o sumo sacerdote. Apenas ele tinha a capacidade de ir no Santo dos Santos, apresentar um sacrifício, que era um cordeiro, ao Senhor em prol do povo. E justamente quem fez isso de forma perfeita, imaculada, santa e eterna foi Cristo. Isso, toda a lei do Senhor, toda a lei antiga, toda a antiga aliança, ela não é nada mais nada menos do que uma sombra, do que uma bússola, do que um guia, do que um norte, do que há de acontecer, do que há de vir. Não é nada mais que isso. E a partir do momento que a gente entende que tudo aquilo que é feito é para poder nos mostrar, nos apresentar, mostrar quem Cristo é,
toda a nossa mente muda. E aí que tá. Então um deles, chamado Caifás, disse que naquele que era o sumo sacerdote do ano, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Versículo 30. Ou versículo 50. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Aí você vê, vocês não estão entendendo que é melhor que um homem morra do que toda a nação morra? Vocês não estão entendendo isso, não? Quem falou isso? O sumo sacerdote. O cabeça do negócio. O cara que, literalmente, seguindo toda a linhagem dele, era aquele que o próprio Deus colocou. Filho de Arão. Versículo 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Gente, o Espírito do Senhor, ele literalmente, ele está no nosso meio. O Espírito do Senhor, ele trabalha em nosso meio. Às vezes a gente faz coisas que a gente acha que é pela nossa vontade, que é pelo nosso entendimento, que é pela nossa capacidade, mas não. É Deus nos usando. Aqui, por exemplo, é Deus que tá aqui, não sou eu, não. Tipo, eu, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, eu tava aqui antes de começar a live. E depois que terminar aqui a live, aí eu volto a ser eu. Mas aqui é o Senhor usando mesmo, para honra e glória dele, em nome de Jesus. E nossa vida ela é assim. A gente tem que viver para o Senhor. Caifás, que era o líder do sumo sacerdote, que era o líder do sacerdócio, e era o sumo sacerdote daquele ano, ele não entendia, ele não sabia que ele estava ali profetizando. Mas ele estava ali naquele exato momento profetizando. E justamente profetizando aquilo que estava escrito que iria acontecer. Que está escrito, que maldito é aquele que for morto no madeiro. E Jesus no madeiro foi o quê? Foi maldito por causa dos nossos pecados. Vamos continuar. Versículo 53. Versículo 52. E não somente por aquela nação, não somente pela nação judaica, Jesus seria morto, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-lo num povo. Gente, Deus ele sempre tem o propósito de alcançar todos os filhos dele que estão no mundo inteiro. Deus conhece seus filhos, Deus conhece aqueles que ele escolheu, Deus conhece aqueles que ele predestinou. Deus conhece aqueles que antes da fundação do mundo ele já tinha escrito o nome no livro da vida. Alguns nasceram judeus, de carne, de sangue. Outros não nasceram judeus de carne e de sangue. Pelo menos aí, até depois de Cristo. E só que em Cristo, todos passam a ter único acesso a Deus através de Cristo. Não mais é por sangue, não mais é por carne, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, a intenção de Deus é essa. É reunir os filhos dele de volta. É refazer a aliança que foi perdida lá no jardim. É refazer aquela comunhão que um dia teve lá atrás. Fazer com que, volte para casa. Essa é a intenção do Senhor. E aí que tá. Só pegar a íntegra aqui desse texto. Ele não disse isso de si mesmo, o sumo sacerdote. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente pela nação judaica, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-lo num povo. Gente, se você ouve a palavra do Senhor e se você crê na palavra do Senhor, já era, você é filho de Deus. Acabou. O mundo não crê. O mundo não tem fé. O mundo não aceita. O mundo é contrário a Cristo. Mas se você crê, se você aceita, se você ouve e se você tem fé, já foi. Por quê? Porque com o coração se crê para a salvação e com a boca se confessa. Se você crê com o coração que Cristo Jesus é seu Senhor e Salvador e se você confessa com sua boca, já era. Nenhuma condenação há. Você está salvo. Vamos continuar.
Versículo 53. E daquele dia em diante, resolveram matar Jesus. Você vê, foi uma decisão colegiada. Foi uma decisão que passou por um grupo de pessoas. Foi uma decisão que passou por um grande grupo. Inclusive a nata intelectual de Israel. Foi uma decisão que passou por eles. Eles resolveram tirar a vida de Jesus. Versículo 54. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para a região próxima do deserto, para o povoado chamado Efraim, aonde ficou com os seus discípulos. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, César! Forte abraço, meu irmão! Aonde ficou com os seus discípulos. Versículo 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem da purificação cerimonial antes da Páscoa. E aí você vê, quando o Senhor estabeleceu as festas do Cordeiro, lá atrás, ele tinha estabelecido isso como um decreto perpétuo. E todas as festas, elas apontam para Cristo. E Jesus sabia que ia chegar um momento que ele iria celebrar as últimas festas aqui em carne, no nosso meio. E estava acontecendo. O ministério de Cristo, ele foi um ministério de 3 anos. Não mais, não menos, mas 3 anos. E Jesus, ele já estava entendendo, ele já sabia, o Espírito Santo já tinha falado com ele que o caminho já estava ali todo traçado, claro, mas o momento da volta dele para casa já estava chegando. Vamos continuar. Versículo 56. Continuavam procurando Jesus, e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? E você vê, até poucos dias Jesus estava aí, ensinando, falando, aparecendo em praça pública. Até poucos dias Jesus estava aí, curando gente, ressuscitando pessoas. Até poucos dias Jesus estava aí. E agora cadê ele? Será que ele vai vir para a festa? Ele é judeu. Se ele é judeu, então ele vai vir para a festa. E aí, cadê Jesus? A pergunta era essa. Todo mundo perguntava, cadê Jesus? Os fariseus procuravam ele, as pessoas procuravam ele, os doentes procuravam eles, as pessoas famintas pelo evangelho do Senhor procuravam ele. Cadê Jesus? Versículo 57. Mas o chefe dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. E aí você vê, né? Já tinha uma ordem expressa contra ele. Quem souber onde Jesus está, denuncia para ele ser preso. Todo mundo já sabia disso. Todo mundo já sabia que Jesus fez coisas extraordinárias, era incrível, fez coisas inimagináveis, ressuscitou gente, curou pessoas. Gente, ressuscitou pessoas. Mas todo mundo sabia que tinha que falar onde ele estava. Em nome de Jesus, obrigado a todo mundo que entrou aqui, que participou aqui, tanto ao vivo quanto depois gravado. O Senhor é bom. E obrigado a todo mundo que compartilhou com alguém, né? Algum lugar aí, WhatsApp, Instagram, Telegram, enfim, compartilhou em algum lugar. E se você chegou até aqui, se inscreve pra gente continuar seguindo essa história maravilhosa que mudou a humanidade. E me segue, né, se você estiver vendo pelo Instagram. E é isso. Próximo capítulo é o capítulo 12 do livro de João. Jesus é ungido em Betânia. E, gente, daqui pra frente, meio que o nível sobe muito. Porque Cristo, ele já tá ali preparado para poder voltar para o céu. Cristo já nasceu preparado. Mas daqui pra frente, vocês vão começar a ver que as respostas, o entendimento, a sabedoria do Senhor, ela é mais profunda. Porque Cristo realmente, ele é fantástico. Ele é simples no falar, mas no que ele fala, existem coisas extraordinárias.
a partir dali. E é isso. Let's bora que Deus é bom que importa. Em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado a todo mundo que entrou, participou, compartilhou, tá seguindo aqui. E só bora que Deus é bom que importa. Até capítulo 12, próximo capítulo. Jesus é o Gil de Betânia, em nome de Jesus. Let's bora que Deus é bom que importa.